Oi, gente! Meu nome é Kathleen e eu tô aqui pra falar sobre o episódio 6 da segunda temporada de Fundação. Nesse vídeo eu vou falar o que rolou no episódio, o que eu achei e vou trazer a minha análise do episódio da semana. E se você é novo por aqui, toda semana eu trago um vídeo sobre o episódio novo de Fundação e eu tenho todos os vídeos aí reunidos na playlist que eu vou deixar aqui nos cards pra você estar conferindo depois. E se você gostar do vídeo, eu peço que você deixe o seu like e considere se inscrever no canal para ficar por dentro dos outros vídeos que eu trago aqui pra vocês. Bom, bora falar então sobre o 6º episódio da segunda temporada de Fundação. Nós estamos agora oficialmente na segunda metade da segunda temporada. Estamos no episódio 6, então metade dessa temporada já foi. E assim, gente, apesar de eu reconhecer que muita coisa já aconteceu, a gente já avançou bastante, eu sinto que alguns pontos da história não avançaram tanto assim, e isso me incomoda, porque tem coisas que ainda são faladas aqui, nesse episódio, como se fossem novidade, sendo que são coisas que a gente tá vendo desde o primeiro episódio. Então isso me incomoda, principalmente, né, citando aqui o tal, né, o famoso casamento do dia, que nunca acontece. Eu tô começando a pensar que eles nunca vão se casar, que isso vai ser algo a ser falado ao longo aí da temporada. Então, assim, existem questões nessa segunda temporada, mas vamos lá, né? Vamos passar de uma em uma. Como já tinha sido o costume nos episódios anteriores, cada episódio escolhe aí alguns núcleos para trazer em evidência e outro episódio traz outros núcleos, tal. E aqui não foi diferente. O que o episódio mais desenvolveu foi o núcleo do Seldon com a Gale e a Salvor. Foi o que a gente mais teve aí de crescimento. Tivemos um pouquinho do Império, um pouquinho aí dos emissários do Seldon do Cofre, mas vamos lá, vamos começar a falar sobre cada uma dessas partes. Eu quero começar falando que o Dia finalmente faz um anúncio pra todo mundo ali de que ele vai se casar com a Sareth e que esse é o fim da dinastia genética. Parece que a gente tá no primeiro episódio, né? Porque isso já tinha sido anunciado, não pras pessoas, mas pra gente. Então, a sensação que eu tenho é que a gente ainda tá na mesma página. Eu queria que alguma coisa acontecesse logo, né? Mas, falando sobre o momento do anúncio, fica óbvio que o Alvorada e o Crepúsculo não estão de acordo. E uma coisa que acontece também é que a Sareth aproveita ali os seus 15 minutos de fama, né, pra fazer um discurso que não estava planejado e que não é de forma nenhuma aprovado pelo Dia, né, e nesse discurso ela vai falar que, na visão dela, o Império serve ao povo, né, então serve aos interesses e às necessidades do povo e que ela, como imperatriz, vai trabalhar pelo povo e fica nítido o desgosto que o Dia tem nisso. E isso me faz pensar em como o Império e especialmente o Dia está muito mais fraco do que no começo da série, né, lá na primeira temporada. Isso pelo fato de alguém, em uma situação tão pública, falar algo contra o que o Império acredita, o que o Dia acredita, e ele permitir isso acontecer, sabe? É uma coisa, assim, que mostra como o Império vem decaindo e como os Cleons mudaram. É claro que teve aquela alteração genética e tal, e o Império tá caindo, tá se enfraquecendo, ou pode ser só que a Sareth é muito louca mesmo e ela não tem medo de morrer, o que já foi mostrado, né? Ela literalmente não tem nada a perder porque ela já perdeu tudo, então ela tá ali pra acabar com o Império de uma vez por todas. Mas é muito estranho pra mim ver ela falando abertamente e ele, tipo, se corroendo por dentro, sendo que antigamente ele cortaria a cabeça dela ali mesmo, sem nenhum pudor, sem nenhum remorso, e todos temeriam ao Dia. Até porque o Império nunca serviu ao povo, né? O Império é servido pelo povo. Essa sempre foi a ideia da dinastia Cleon, né? Eles sempre foram superiores e fortes nesse sentido. E aqui tá um cenário totalmente diferente. E por falar no Dia, eu tenho sentido ele muito ausente nessa segunda temporada. Eu acho que o núcleo do Império, especialmente aí do Dia, tem sido um núcleo mais fraco nessa temporada. Eu tenho sentido essa ausência, essa falta de participação. Pode ser uma impressão, porque eu tô assistindo os episódios semanais, né? E nesse episódio ele tem uma participação pequena, no episódio anterior ele nem mesmo aparece, então pode ser uma sensação, porque faz, tipo, 2 semanas que eu não tenho nada significativo do Dia. Mas comenta aí nos comentários se vocês acham também que o Dia tá ausente, tá faltando, tá muito fraco nessa temporada, ou se é só uma percepção minha, né? Mas vamos continuar, porque ao longo aí da temporada pode ser que ele apareça mais e a minha percepção mude.
Bom, ainda em Trantor, a gente vai ver que o Polly e a Constant finalmente chegam lá, né? Eles são emissários do Seldon, do cofre. E é claro que eles vão ser presos quase de imediato, né? Isso porque tem toda aquela situação que Terminus simulou, né, a própria destruição, mas ainda está viva. E o Império descobriu agora, enviaram Barrios, né? Que, inclusive, o arco do Barrios não aparece aqui há 2 episódios. Então, a gente ainda tem que ver isso no próximo. Mas, então, óbvio que eles foram presos. Mas o que me chama atenção aqui é o discurso do Polly falando sobre a fé da Constant. Eu concordo que a Constant, ela é uma personagem que tem um certo destaque nessa temporada, porque ela é muito devota à causa do Seldon, e ela não viveu pra ver o Seldon no passado, né? Ela teve o encontro dela com ele agora, mas ela já era muito devota antes disso, e o Polly vai exaltar essa fé que ela tem no Seldon, né? Ele até se envergonha da própria fé, porque ele viu o Seldon muitos anos antes, ele é o último sobrevivente da última vez que o Seldon saiu do cofre, e mesmo assim ele não sente que a fé dele é o suficiente. Bom, e além deles, a gente tem o Robert Mello, que também foi enviado pelo Seldon para um destino até então desconhecido. Aqui nesse episódio, a nave dele vai chegar em um local chamado de Casa Enxame, né, que é o lar dos navegadores, que são aqueles humanos que foram totalmente modificados e adaptados para que o seu corpo sobrevivesse aos saltos, que é aquele processo em que as naves dobram o espaço e que os humanos precisam estar ali, né, dormindo, enfim, desacordados, mas os navegadores não, eles que operam esse salto. E parece que esse local é um local apenas dos navegadores, tanto que o Robert Mello não é aceito de uma forma muito boa, né? Eles falam, né, por que você tá invadindo, por que você tá... Eu não lembro o termo que eles usam, mas eles falam algo do tipo, né, por que você tá aqui, né, isso é errado, isso é contra o que deve ser feito, tipo, um humano normal tá aqui entre nós. Então ele não é muito bem aceito ali. Existe a teoria de que esse lugar fosse apenas uma parada e não o destino final dele, mas eu acredito que sim, esse é o destino final dele, porque faz muito sentido pra mim que o Seldon tente puxar para o seu lado os navegadores. Eu acredito que o Robert Mello vai levar uma proposta pra eles e não acho que vai ser muito bem aceita, porque eles não gostaram nem da presença dele ali, quanto mais uma parceria. Mas eu acho que seria muito útil ter os navegadores ao seu lado durante uma guerra. Isso porque os navegadores são os únicos que conseguem ficar acordados aí durante o salto, né? Com exceção aí da Gale, da Salvor, mas isso ainda são causas não provadas. Então, no geral, né, até onde se sabe, os navegadores são os únicos que sobrevivem ao salto e podem manipulá-lo. Então, assim, ter os navegadores ao seu lado poderia fazer com que o Seldon, né, a galera de Terminus, manipulasse qualquer viagem ou até paralisasse as viagens de vez, porque sem navegadores não tem como ninguém dobrar o espaço. Ok, agora vamos falar sobre o nosso núcleo principal, que é o Seldon, a Gale e a Salvor lá em Ignis. Como eu já falei no episódio passado, a Tellen, que é aquela deusa ali, né, ela já se mostrava muito perigosa, muito, assim, com segundas intenções e que algo estava errado ali. Já ficou bem claro isso pra gente no episódio anterior. Mas nesse episódio aqui, a gente percebeu que ela consegue ir muito além e que ela consegue ser pior do que a gente estava imaginando. Pra começar, a gente vai descobrir que todos os mentálicos que estão ali na ilha, todos eles foram salvos pela Tellen. Eles não foram aceitos aí nos seus planetas, né, nos grupos em que eles viviam, estavam à beira da morte, sendo torturados, enfim, e ela apareceu milagrosamente para salvá-los. Isso pra mim já é muito estranho, porque ela ficou com essa pinta de heroína pra eles, né? Então, assim, ela é tudo pra eles, já que ela salvou literalmente a vida deles e deu literalmente uma vida melhor pra eles viverem. Então, eles têm, né, uma lealdade 100% nela. E isso me faz pensar, né, até que ponto ela não forjou essas situações, até que ponto ela não tem a ver com essas situações que fizeram essas pessoas chegarem nesses estados críticos para que ela pudesse salvá-los e tudo isso fosse um grande esquema para ter a sua lealdade para sempre. Pode ser que não, pode ser que ela de fato salvou eles e fez o bem ali, mas com certeza ela usa dessa vantagem que ela tem de ser a salvadora de todos para garantir que eles continuem leais a ela. Seja como for, ela já demonstrou que não é boazinha e que ela não liga de matar pessoas, desde que não seja os seus. Então ela ainda fala, né, eu não sou uma assassina, eu jamais mataria os meus, mas ela mata aqueles que não são dela, né, os
contra os dela. Então, ela é uma assassina, mas pra ela isso não conta. Ela vai se aproximar da Gale e vai falar que ela tem muito medo da morte e que ela escolheu a Gale pra poder passar o seu manto, né? Pra que a Gale pudesse assumir o seu lugar como líder dos Mentálicos e que ela vai treinar a Gale e tudo mais. Mas, gente, isso pra mim soa uma grande mentira. Parece pra mim que ela ficou com muito medo do que ela viu na visão da Gale, porque a Gale viu o futuro. Ela viu o futuro com o Mula, ela viu tudo aquilo que aconteceu. E a gente sabe que a Gale não só viu o futuro, mas ela se conectou ali com o futuro. Parece pra mim que a Tellen só quer ter a Gale nas mãos dela para que ela possa dominar esse poder de ver o futuro. Ao que parece aqui, essa capacidade da Gale de se conectar com o futuro é algo diferente. Eu falei no episódio anterior que esses Mentálicos da ilha, eles têm um poder muito forte e eles se comunicam como uma rede ali, e eles são realmente muito poderosos, né? Até tiveram alguns comentários falando que é porque eles estão sendo treinados há muito tempo e tudo mais. Faz sentido. Mas eu acho que esse poder da Gale de ver o futuro é algo que talvez nenhum deles tenham. E por isso que a Tellen tem um interesse especial na Gale. Mas pra Gale aceitar isso tudo, é claro que tem que ter uma proposta tentadora, né? Que é a proposta de que a Salvor pode ser salva. Que ela não morreria nesse futuro previsto pela Gale, onde ela morre nas mãos do Mulo. E o único que vai prever que tudo isso é muito suspeito é o Seldon. E é por isso que o Seldon precisa estar fora da jogada, e isso faz parte do acordo de que o Seldon precisa ir embora. Gente, pra mim, a Tellen não tem interesse nenhum, nem na Salvor. E olha que a Salvor também é uma mentálica, ela também tem esses poderes, mas a Tellen não está interessada. A Salvor é importante pra manter a Gale sob controle, mas ela quer mesmo a Gale. E aí a gente vai ver que a Tellen vai capturar o Seldon, vai acorrentar ele na água, enquanto a Gale e a Salvor estão interagindo com um falso Seldon. A gente não sabe exatamente há quanto tempo, nem que ponto que ele foi capturado, mas isso aconteceu. E esse falso Seldon é um dos mentálicos da Tellen se passando por Seldon, assim como fizeram com o Hugo. E, gente, eu não tinha pensado nisso, né? Mas se eles podem simular que eles são o Hugo e que eles são o Seldon, eles podem fazer isso com qualquer coisa. A Salvor poderia muito bem também estar presa e ter alguém ali se passando por Salvor, porque como a gente já comentou no vídeo do episódio anterior, eles não só pegam a imagem da pessoa, mas eles pegam todos os pensamentos, todas as memórias, as conexões da pessoa com a outra pessoa. Então, assim, o Hugo se passou muito bem como um Hugo, sabe? Não deu nenhuma pista, assim, de que era um Hugo falso, e era. Então eu fico pensando será que a Salvor também é a Salvor verdadeira, ou será que a Salvor real está presa em algum lugar? Porque não parece pra mim que a Salvor é importante pros planos da Tellen, além de manipular a Gale. O Seldon falso vai fugir com a Beggar, fazendo com que a Gale e a Salvor pensem que ele as abandonou. Na verdade, a Tellen só quer um pouco mais de privacidade pra poder procurar o primeiro radiante dentro da Beggar. A questão que fica aqui, e que pra mim não tá clara ainda, é por que a Tellen quer o primeiro radiante, o que ela tem, né, com esse objeto. Porque assim, a gente sabe que a psicohistória está ali dentro, mas, gente, não é o primeiro radiante que faz as mudanças, né? Na verdade, ele prevê. Então, todas as mudanças aconteceram, né? Que a Gale mudou o curso da história, e o primeiro radiante ali na psicohistória vai prever as mudanças, né? Que a fundação vai passar por mais crises, tá dando tudo errado, mas não é ele em si que faz as mudanças, né? Uma possibilidade é que a Tellen queira contato com a Kali, que é aquele ser de dentro do primeiro radiante que deu o corpo do Seldon e que acabou participando mais do comecinho da temporada. Pode ser que a Tellen de alguma forma conhece esse poder, sabe que algo ali fora do comum está dentro daquele objeto e por isso que ela quer ter ele em suas mãos. Eu não sei, é só mais uma teoria mesmo. E aí a gente não sabe se o Seldon foi morto pela Tellen ou se não, né? Parece que ele morreu, mas, gente, né, não só vindo do Seldon, mas vindo de séries, a gente sabe que alguém pode aparecer magicamente ali e trazer ele à vida de volta, ou então que ele possa ser reencarnado novamente, como já aconteceu. Então, assim, vamos ver o que vai rolar com o Seldon, mas eu tenho certeza que ele vai voltar, até porque ele é, pra mim, né, o grande protagonista dessa história toda. Mas esse rolê da morte do Seldon vai nos levar em um flashback que eu acho bem interessante, que é um flashback que mostra o Seldon mais novo, começando seus estudos na psicohistória. Lá vai mostrar como ele conheceu a Iana e como ela foi importante para que a teoria dele ganhasse vida e pudesse ser aplicada. Inclusive, parece que foi ideia dela que o
o primeiro radiante, né, fosse criado, que esse objeto que contém a psicohistória fosse criado, e a partir dele é que tudo começou a acontecer. A gente vai ver como o Seldon perde a Iana pelas mãos do Império. Ela vai ser morta pela doutora Cady, que é uma doutora enviada do Império, né, que fazia a conexão entre o Império e a universidade. E, gente, depois de descobrir, né, que a sua esposa, Iana, com o bebê não nascido foram mortos, o Seldon, ele vai ficar bem surtado, assim, né, e é de se entender. E ele vai assassinar a doutora Cady, pisotear pelos picanços da lua, né? Aqueles animais ali que parecem, sei lá, touros ou algo do tipo. Ela vai ser pisoteada ali. E eu acho que esse é um momento muito importante nessa trajetória do Seldon. Porque muito se fala aqui na série que o Seldon é muito frio, muito calculista, que ele não liga pras pessoas, que ele não se importa com as vidas, que ele só pensa na história no geral, que ele não se importa com os indivíduos e com os sentimentos de cada indivíduo. E de fato, né? Ele realmente acha isso. Mas se a gente for pensar, eu acho que tudo isso começa com a morte da Iana, porque o Império não se importou com ela. Ninguém ali se importou com o fato de que ela era um indivíduo, que ela era uma pessoa que tinha uma família, que estava grávida e que alguém amava ela e que ela tinha pai e mãe, enfim, e mataram ela como se ela fosse apenas um dano colateral. Inclusive, a doutora Cady tá tipo, ai, ela pediu pra morrer, né? Ela reagiu. Então, assim, ninguém tava nem aí. Então, da mesma forma, o Seldon faz agora. E juntando esse fato de que a Iana foi considerada apenas um dano colateral, ninguém se importou com a vida dela, juntando ao fato de que o Império estava por trás disso, é um prato cheio pra gente entender por que o Seldon é tão aficionado nessa ideia de que o Império vai cair, ou, na verdade, que o Império precisa cair. Mas agora eu quero saber de você. Assistiu o episódio? O que você achou? Concorda com alguma coisa que eu falei? Não concorda? Quer acrescentar algum ponto que eu não comentei? Tudo isso você pode fazer aqui nos comentários, tá bom? Comenta aí tudo que você achou, coloca tudo pra gente ir debatendo aí até chegar o próximo episódio na semana que vem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, peço que você deixe o seu like se você gostou e se inscreva no canal pra ficar por dentro dos outros vídeos de fundação, mas também vídeos de outros temas que eu trago aqui durante a semana pra vocês. Eu agradeço muito se você assistiu esse vídeo até o final e eu já vou ficando por aqui. Espero você nos comentários e também nos próximos vídeos. Até a próxima e tchau!